Muito boa tarde, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa O Verbo. O meu nome é JC Maloa e vocês sabem que este programa tem como objetivo aprimorar o conhecimento das Sagradas Escrituras, fazer com que o povo de Deus ele possa realmente se entronizar dentro daquilo que são os acontecimentos sociais, interpretando-as com base nas Sagradas Escrituras. Este é o objetivo principal do nosso programa. Nós queremos com que o programa O Verbo traga até você um conhecimento profundo da Palavra de Deus. Por isso, eu quero neste momento convidá-lo a ficar aí conosco e também a anunciar os seus produtos, aquilo que Deus tem colocado na sua vida como a fonte do seu rendimento. Pode promovê-lo através dos nossos canais, através desta plataforma que é a Mega Rádio e Televisão. Os nossos contatos são 85 28 28 800, eu repito, 85 28 28 800, e com isso você pode fazer o merchandising aqui no programa O Verbo. Se você é realmente um crente, se você é aquele que gosta da Palavra de Deus, se você é aquele que quer, através de um programa como este, promover o seu produto, entre em contato com a nossa direção comercial e procure saber como cooperar com esta plataforma, com este programa, de maneiras a que mais pessoas possam ter acesso a estes conteúdos. Mas hoje nós vamos falar sobre o estado de emergência e a Bíblia. Sabemos nós que a Bíblia ela tem ensinamento para tudo aquilo que são acontecimentos, tudo aquilo que pode ser acontecimento deste planeta Terra, deste universo onde nós vivemos. A Bíblia ela é o catálogo do mundo. Ela contém a informação, ela contém a interpretação de todos os acontecimentos. Por isso é que nós queremos, através das Sagradas Escrituras, falarmos e conversarmos sobre o estado de emergência. Eu tenho aqui comigo nos estúdios o apóstolo Arão Ubisse, ele que vai nos ajudar aqui a fazer uma interpretação, olhando até para aquilo que é o papel da igreja nestes acontecimentos que tem perturbado a ordem, a segurança e a tranquilidade do cidadão. Pastor Arão Ubisse, seja bem-vindo ao programa O Verbo. Obrigado pelo convite que nos foi formulado. Para nós é um privilégio, é uma bênção estar aqui e para abordarmos este assunto, né? Estado de emergência, as causas do estado de emergência. Como todos nós sabemos, é o Covid-19, o coronavírus. Portanto, estamos aqui de corpo, alma, espírito, bastante satisfeitos, porque com certeza poderemos alinhar alguns aspectos sociais, podemos ajudar os irmãos em casa, como também vamos trazer aqui mais revelações e com certeza todos seremos abençoados. Bom, o estado de emergência e a igreja. Geralmente nós aqui neste programa costumamos introduzir como a passagem da Bíblia. Hoje eu vou fazer uma introdução um pouco contrária. Eu sei que estudou direito, né? Sim, sim. É jurista. Exatamente. Muito bem. Graças a Deus. O artigo 282, o número 1 do artigo 282, que fala do estado de sítio e de emergência, diz que o estado de sítio ou estado de emergência só podem ser declaradas no todo ou em parte de território nos casos de agressão efetiva ou iminente, de grave ameaça ou de perturbação da ordem constitucional ou de calamidade pública. Eu quero começar mesmo por te atacar aí nesse aspecto. Foi devidamente declarado o estado de emergência ou houve alguma precipitação? Qual é a percepção que faz disso? Bom, obrigado. Primeiro, é preciso compreender que além do direito nacional, nós temos o direito internacional, ou seja, além da ordem nacional, temos a ordem internacional. Certo. Além das instituições nacionais, temos as instituições supranacionais, né? As instituições internacionais. Portanto, o direito interno de uma nação, em grande parte, sempre anda em paralelo com o direito internacional. Ou seja, por exemplo, nós temos a Carta Internacional dos Direitos Humanos, por exemplo. O direito de uma nação deve estar consonante ou de acordo com esta Carta
Internacional dos Direitos Humanos. Certo. Não pode uma nação ferir a questão dos direitos humanos. Tem que observar. Agora, indo em concreto para o estado de emergência, certo, que a partir do qual, ou por causa da situação do coronavírus, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, todos nós sabemos que é um organismo supranacional, internacional, que tutela a questão de saúde, que valida, que coordena, que observa em todos os continentes. Portanto, em função ou por causa dessas epidemias, do surto que depois desenvolveu para a epidemia, depois da epidemia passou para a pandemia, portanto, estabeleceu alguns critérios. Alguns critérios a partir dos quais seria declarado estado de emergência, depois tinha que ver os níveis, o nível 1, 2, 3, até 4, etc. Agora, de facto, leu o artigo, portanto, da nossa matriz legis, né, da nossa lei, que já está presente aí 3 aspectos. Calamidade, exatamente, perturbação da ordem pública e agressão. Exato. A lei tem várias interpretações. Tem interpretação objetiva, subjetiva, interpretação pessoal, interpretação legal, etc. E olhando para essas interpretações, e olhando para esses 3 fatores que são elencados nesta lei, neste artigo em particular, para que se declare, determine o estado de emergência, portanto, e olhando também para a conjuntura internacional, para os critérios da OMS, portanto, houve aqui uma conjugação, né? De facto, o coronavírus perturba a ordem pública. Certo. O coronavírus é uma agressão, não agressão militar, mas é uma agressão à sociedade, às pessoas, ao Estado, à política, à economia, não só de Moçambique, como de todos os países do mundo. E, portanto, perturba a ordem pública, é uma agressão e coloca uma intranquilidade nacional. Portanto, observados esses fatores, eu creio que a decisão foi acertada sob o ponto de vista de governação e legal. Porque aqui coisa que é preciso separar. Sob o ponto de vista de governação, legal, agora, sob o ponto de vista espiritual é outro assunto. Portanto, seria um bocado caricato, um bocado triste, até objeto de muitos comentários, se Moçambique fosse o único Estado no mundo neste momento. Olha, o direito estamos a declarar estado de emergência porque está na moda. Não. Os outros países estão a declarar, então nós vamos declarar porque podemos ser os únicos fora da maré. Não é moda. Essa questão da moda também pode ter as suas interpretações legais, né? A questão da moda. Por exemplo, a lei está na moda. Sim, senhor. A Constituição em Moçambique, a Constituição na África do Sul, a Constituição na França, a Constituição na América. Então, está na moda ter Constituição, né? Está na moda ter lei. Portanto, eu penso que temos que olhar para o momento, para os critérios declarados pela OMS, né? Para aqueles níveis todos, olhando também para a lei, para esses fatores, né? A perturbação da ordem pública, a agressão. Eu estou em crer que o momento é oportuno para que houvesse um estado de emergência. Agora, de discutir os níveis é outro assunto. No contexto do estado de emergência, discutir os níveis é outro assunto. Será que a quarentena, como que deve ser feita, distanciamento, a questão do lockdown, será que nós já podemos partir da quarentena, do isolamento social para lockdown? Essa é uma outra conversa. Mas, entrando diretamente ao assunto, não sei se me permite. Sim, vamos lá. E disse muito bem que este programa sempre começa com a Bíblia. Exato. Bom, primeiro, nós estamos aqui a falar do estado de emergência versus igreja. O papel social da igreja. E por que foi declarado o estado de emergência em Moçambique e nos outros países? Por causa do Covid-19, do coronavírus. Que, como todos sabemos, surgiu na China, em Wuhan. Primeiro foi um surto. O surto tem suas características, né?
é tal coisa que falávamos aqui dos níveis do estado de emergência, né? Yes. Existem elementos que dizem que não, só pode ser um surto. Só que de surto depois evolui para a epidemia. Também há elementos observados para que seja uma epidemia. Ok. E de epidemia evolui para a pandemia. Portanto, pandemia porque já tem em todos os continentes, tem em todos os locais, tem em todos os países, etc. Portanto, Covid-19, né, coronavírus disease, desde finais do ano passado, em que até então, segundo informações atualizadas, eu tenho dados, julgo serem de ontem, neste momento fala-se de cerca de mais de 175 mil mortes por causa do coronavírus, cerca de 600 e tal mil pessoas recuperadas, depois quase 2 milhões, mais 2 milhões de infectados no mundo. Agora, olhando esta situação na Bíblia, há que, do meu ponto de vista, trazer 3 visões, 3 perspectivas. 3 visões em relação a... 3 visões, 3 perspectivas, 3 entendimentos, ou até pode ser 3 conclusões, que têm a ver com o surgimento, tem a ver com tudo, vamos falar, com o surgimento, com o impacto, até mesmo com aquilo que se pretende. Portanto, eu tenho aqui 3 visões, ou seja... Tá certo, mas antes de entrar... Antes de entrar mesmo nessas 3 visões, eu queria dizer aí ao caro telespectador que daqui a pouco nós vamos também colocar aí as nossas linhas e também queria convidá-lo a colocar as suas questões em relação ao Covid-19 ou mesmo em relação ao estado de emergência ou mesmo em relação ao papel da igreja. Nós queríamos que você colocasse de forma que fosse um programa proativo, que de forma proativa você pudesse também participar e dar a sua contribuição em relação a isto que é o estado de emergência e todas estas situações que nós temos passado. Se você realmente está de acordo a tudo, quais são as suas dúvidas, interaja conosco e faça com que este programa seja ainda mais proativo e mais oportuno. Portanto, vamos voltar aqui ao apóstolo Arão Obis, que ele estava falando mesmo das suas tristezas. Continuamos? Primeiro, na sociedade, por causa do coronavírus, existem pessoas que nas suas conversas, porque este é um tema atualista, é um tema das famílias, da rua, dos locais de trabalho, há pessoas que dizem ser uma punição de Deus. E até há pessoas que são corajosas em dizer que não, isto foi Deus, é Deus que enviou. Vamos lá ver. Independentemente das razões ou das causas da existência do coronavírus, que até pode ser políticas, como a gente acompanha aí, pode ser econômicas, pode ser sociais, até pode ser questões culturais, alimentos, como também se aventa aí. Portanto, eu não vou aqui dizer que a causa é econômica, política, social ou não. Certo. Agora, eu vou dissertar olhando, como eu disse, para 3 perspectivas. Primeiro, há uma perspectiva que eu domino, perspectiva social ou para gentios, social ou para gentios, que me faz acreditar, se eu olhar nessa perspectiva, que o coronavírus ele pode ter surgido nessa perspectiva, do meu ponto de vista, para trazer uma leveza no mundo. Porque o mundo estava bastante carregado, bastante pesado. Essa teoria vai de acordo com a questão da punição ou não? Vamos lá ver, é uma visão de Deus. É uma visão social. Eu depois vou chegar aí. Essa visão é uma visão social ou para gentios. Se falou de 3 aspectos, né? Que é social, que é social, que é espiritual ou profética, sim, que é para a igreja versus clérigos, né? Para a igreja versus clérigos, são 3. Social, espiritual ou profética, para a igreja, vários clérigos. Então, nessa perspectiva,
social minha, das conclusões que eu tenho, Sim. é que o mundo estava muito pesado, o mundo muito bastante carregado, muita corrupção no mundo, muito ódio, muito rancor, muita fome, muitas guerras. É o rico que tem, quer ter mais, humilha o pobre, humilha quem não tem, etc, etc. Certo. É o pecado sexual abominável diante de Deus, é o orgulho. São pessoas que até querem ser endeusadas, querem ser deuses, os que querem ter mais, etc. Portanto, então, nessa perspectiva, até pode ser uma mensagem para as pessoas normais, para os gentios, para aquelas pessoas que não vão. Eu aqui não me refiro de quem vai para a igreja, para todos, milionário, bilionário, branco, negro, mulato, asiático, para todos, para todo mundo. Ok. De tal modo que nessa perspectiva, por causa do coronavírus, estamos todos hoje em condição de igualdade, entre aspas. Repara que há pessoas que eram altamente seguras, protegidas, que ao andarem na rua nós tínhamos que afastar 200 metros, 100 metros, viver no palácio, castelo, com a segurança, ou outra tecnologia, mas o coronavírus foi capaz de lá entrar. Portanto, a segurança humana, a tecnologia, não foi bastante, foi capaz de lá entrar. Foi capaz de lá entrar em casa de bilionários, milionários, de ricos, de famosos, de estrela, etc, etc. E hoje em dia, que é cada quarentena, distanciamento, que é em todo o mundo, é África, Europa, etc. Todo mundo está em casa, todas as pessoas estão distanciadas, há um isolamento, quer dizer, estamos, vamos lá, como eu dizia, né? Em condição de igual, estamos todos isolados neste momento, ou estamos todos com restrições, com limitações, portanto, quer dizer, nessa perspectiva também podemos admitir que é Deus a dizer, vocês são seres humanos, eu vos fiz, são iguais, se respeitem, olhe o outro como irmão, cumprimenta, se você tem, ajuda quem não tem, se você pode fazer o bem aos outros, faça, quer dizer, nessa perspectiva, então, como eu falava, podemos admitir que é para trazer uma leveza ao mundo, para as pessoas se aquartelarem, recuarem e pensarem na sua vida, no seu modo de vivendo, no seu modo de operando, naquilo que andam a fazer, na situação atual. E por isso que nós acreditamos que depois do coronavírus, veremos, eu creio que há de haver grandes mudanças sociais nessa perspectiva. A outra perspectiva é uma perspectiva, eu digo que é da igreja, é dos clérigos, que também traz uma mensagem para a igreja, para os pastores, obreiros, para os servos. Eu não defendo o coronavírus foi criado por Deus, como muitos dizem, nada disso. Mas pode ser vontade permissiva, porque a Bíblia diz que nada acontece na face da terra sem que Ele permita. Não há fio de cabelo que cai em nós, que Deus não veja, não saiba, não há folha seca, está lá na Bíblia, está escrito isso. Sim. Então, Deus viu o coronavírus, como eu disse, independentemente das causas, ou política, ou econômica, ou cultural, Ele viu o surgimento, a formação, se houve planos, teve no controle de tudo e deixou. Então, se deixou, há um propósito, perspectiva social, já falei. Agora, há uma mensagem para a igreja também. Eu tenho maior queda por essa teoria que acabaste agora de formular. Essa que acabou de formular agora. Essa, né? Sim. Pronto. Por isso eu disserto nas três sem olhar para a causa, ser política, ser tecnologia, ser cultural. De fato, até porque uma não anula a outra. Pronto, exatamente. Ok, não anula a outra. Agora, para a igreja, repara, amado, que de 20 anos esta parte, o número de igrejas, congregações, ajuntamentos, etc., multiplicou de tal forma que até ultrapassa os 100 anos de há 20 anos para trás, não sei, portanto, de há 20 anos para cá. As igrejas no mundo todo. Houve uma multiplicação em África, na América Latina, principalmente em na África. Europa. Principalmente em África. Agora, a pergunta que se coloca... Temos grandes megas igrejas aqui. Será que essas igrejas, que eu acredito que a maioria são da vontade de Deus, será que estão a fazer aquilo que o Senhor mandou fazer? Portanto, se Deus permitiu as tantas, Ele está a dizer, igreja, eu te coloquei nesta terra. A maior parte delas não está. Pronto. Deus está a dizer, igreja, eu te coloquei nesta terra para você
despovoar o inferno, povoar o céu, para você exaltar. Mas aposto que a maior parte Cristo. dela não está a fazer esse trabalho, né? Vamos lá. A maior parte da coisa da... o que acha? Acha que Deus está satisfeito com o desempenho da igreja? Eu acredito que há muito trabalho a fazer. Há muita coisa a fazer no meio das igrejas. Muita coisa a fazer. Por isso que o que está a dizer se enquadra nesta teoria minha, e ainda vamos aí, em que há muitas igrejas que de 20 anos para cá se multiplicaram, ultrapassando até o século passado. Igrejas agora com muita condição material. Eu digo mais, quanto mais condição material, quanto mais dinheiro, quanto mais mega se torna, mais problemática se torna. E menos ajuda aos pobres. Portanto, ajuda ao necessitado é uma questão de marketing, mas nós, se olhar para o século passado, século XVIII, XIX, XX, há igrejas que nós chamamos tradicionais hoje, que fizeram um trabalho esplêndido social, criaram orfanatos, universidades. Até eu defendo que muitas guerras de revoluções, de libertações da América Latina, da África, os primeiros a ajudarem, a proverem de meios aos libertadores foram igrejas. De coração aberto, ajudaram academicamente, materialmente, deram todas as condições. Hoje em dia temos muitas igrejas, como eu falava, certo, que a pergunta é, será que estão a fazer o trabalho que Deus mandou fazer? Estão a pregar a salvação? Estão a pregar com amor? Estão a ajudar o necessitado? Estão a curar? Estão a libertar? Mas aquilo que temos visto aqui, em grande parte, temos igrejas, algumas, como já falamos, que surgem numa base satânica, ou outras levantadas por Deus, mas depois fazem pactos. Temos homens que são amados de si mesmos, querem ser endeusados, querem ser adorados. Temos homens que eles querem ser o centro da adoração na igreja. A igreja deixa de ser cristocêntrica, passa a ser egocêntrica. Portanto, há muita coisa no meio da igreja que o Senhor vê lá de cima, e Ele disse, eu não levantei a igreja para essa bagunça toda. Por isso todos recolham-se, voltem de novo ao Mateus 6,6. Vão todos ao Mateus 6,6. Começam primeiro, aprendam a orar primeiro em casa, edifiquem o altar em casa, porque muitos até são grandes men of God da igreja, grandes apóstolos, grandes pastores, grande profeta, grande membro, dizimista, do coral, todo mundo gosta na igreja, mas quando chega em casa é um diabinho. É verdade. Quando chega em casa é um demônio, um espírito. Ou seja, em casa não há altar de Deus. E Jesus a dizer, olha, meus filhos, eu permito que isto aconteça para que vocês, volta a Mateus 6,6, entrem em casa, busquem-me em casa e edifiquem um altar em casa. Porque edificando o meu altar na vossa casa, o altar de Satanás vai sair da vossa casa, eu vou entrar na vossa casa, vou começar a operar em casa, de casa para a igreja. Mas as igrejas estão preocupadas com esta questão de ficar em casa. Pronto. Eu tenho recebido muitas chamadas de pastores, até porque eu tive a graça de ser recebido pelo Presidente da República nesta segunda-feira. E nós conversamos acerca dos aspectos espirituais que andam por detrás desta problemática do Covid-19. Falamos um pouco também da questão do norte de Cabo Delgado e falamos também da questão do centro, com este grupo de insurgentes da Renamo, não é? E depois compartilhei a conversa com uma plataforma que temos ali de uns 50 pastores, estamos ali juntos. E depois eu recebi algumas chamadas, né, em que algumas pessoas perguntavam realmente se o presidente iria permitir que desta vez, ou no próximo pronunciamento dele, que as igrejas pudessem se encontrar. Porque as igrejas e escolas e outros ajuntamentos não estão a ter os seus cultos. Mas chapas, as pessoas podem subir nos chapas, apertam assim por aí em diante, as paragens ficam abarrotadas e tudo. As pessoas estão a fazer os seus negócios desde que haja estas condições todas formadas. Até porque hoje eu vi uma notícia do Brasil em que um dos estados, já não me vem aqui a memória qual, já voltou a permitir que as igrejas se reunissem desde que seguissem certas condições.
desinfetar as mãos, Manter máscaras, medidas preventivas. medir a temperatura antes de entrar, etc. Estas medidas todas elas criaram e parece que vão. Então os pastores estão preocupados com esta questão e nós estamos a dizer aqui que é vontade de Deus que a gente volte às bases, pressionando para que haja este ajuntamento. Nós estaríamos a contrariar aquilo que é a vontade de Deus. Irmão, é o seguinte, vamos lá ver uma coisa. Primeiro, quando aquele empregado de Anás e Caifás, chamado Malco. Sim, Malco. O decepado. O decepado. E o discípulo de Jesus pegou a espada, queria. Jesus disse: não precisa fazer isso. Você acha mesmo que eu, se eu quisesse, não mandaria aqui uma legião de anjos botar fogo, acabar essa história? Então deixa. É isso que acontece. Primeiro. Segundo, Jesus também na cruz, sendo humilhado, zombado, esbofeteado, cuspido por pessoas, até algumas que ela ajudou, que curou, que fez o bem para elas. Jesus, a Bíblia diz: Jesus perdoa, Pai, perdoa, não sabe o que fazem. Certo. Olha, desde a Bíblia, desde Gênesis, desde Gênesis, quando Deus fez Adão e Eva, a vontade de Deus era que o homem o adorasse, o servisse, é para que o homem fosse imagem e semelhança. Aliás, é imagem e semelhança, mas eu digo que a partir do momento em que o homem adota o pecado como estilo de vida, perde característica desta semelhança, porque Deus é santo, né? Sempre foi vontade de Deus, mas infelizmente começou a haver pecado, né? O primeiro pecado houve homicídio, mas Deus nunca desistiu da pessoa humana. Deus sempre tentou resgatar a pessoa humana para voltar para Ele, né? Aí que depois dos filhos dele, Labé caiu, houve aquela geração, né? Vieram depois dos filhos dele, chegamos a Enoque. Enoque era uma esperança do resgate do ser humano. Enoque foi trasladado. Depois de Enoque a gente chega a Noé. Noé faz aquele trabalho magnífico de evangelização, de falar para as pessoas, porque nesse tempo o pecado havia se multiplicado bastante, homossexualismo, prostituição, e Noé, usado por Deus, faz aquele trabalho magnífico de evangelização. O povo não ouviu, pronto, houve dilúvio, ele e a família dele se safaram. Depois do dilúvio, a espécie humana continuou, o ser humano continuou no pecado. Deus chama um dos primeiros missionários, Abraão. Depois, resumindo, chegamos ao Egito, chegamos ao ponto que o povo para no Egito, é humilhado, cerca de 430 anos. Mas Deus estava a ver isso tudo. Por isso que eles, quando se lembraram, mas o nosso Deus, o Deus de Noé, Deus de Abraão, Deus de Isaac, começaram a clamar. Deus diz: ouvi o vosso clamor, eu desci para vos livrar. Ou seja, Deus não permitiu que o povo fosse destruído no Egito. Mas o povo lá se lembrou para Deus, voltou para Deus. Moisés os lidera, Moisés morre, tudo que nós sabemos, lá no Monte Nebo. Aí Deus coloca Josué leva o povo à terra prometida. Josué leva a terra prometida a Canaã. É a vontade de Deus. Josué, com 110, 120 anos, né? É levado parte. O povo volta ao pecado de novo. Ela se esqueceu de tudo aquilo que Deus fez. E quando você for a ver, reverendo, o livro de Juízes, os ataques que o povo começa a ter, depois que Josué morre, a Bíblia diz que o povo se esqueceu, o povo voltou ao pecado. A Bíblia diz que Deus, Juízes, diz que, irmão, olha Juízes, diz que Deus os vendeu. Veja só o que diz. Diz que Deus os vendeu a Cusã, rei da Síria. E por cerca de 8 anos foram pisoteados, se despertaram, clamaram de novo. Deus levanta um libertador, Otiniel os livra. Muito bem. E eles andam bem durante 40 anos. Muito bem. Olha, eu estou a receber aqui uma pressão da minha direção. Temos que ir a um pequeno intervalo. Tá certo? Guarda o fio de pensamento. Caro telespectador, esteja aí conosco. Nós estamos a falar do estado de emergência e a igreja. Você já viu, se vocês estão nos acompanhando até aqui, você já viu que o programa está muito quente. Nós vamos entrar aqui em assuntos muito profundos, por isso fique ligado, não saia daí, coloque as suas questões no Facebook. Eu estou acompanhando aqui as vossas intervenções, por isso fique aí e até já. Mega TV, voltamos já.
Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matolo, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 8528-28-100 ou 8528-28-400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento seguro, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Casar? Mega Tardes. De segunda a sexta levamos até si tudo que é novidade. É quando me cruzo com Pedrão, deixei a tequila no balcão. Um programa que marca as suas tardes com convidados em estúdio. É quando me cruzo com cultura, moda, música, gastronomia, viagens e muito mais. Resumindo, tudo que é atualidade. Liga-te! Mega Tardes, na Mega TV. Easy Host Moçambique é uma empresa moçambicana de tecnologias de comunicação e informação vocacionada no desenho de websites, registro de domínios, hospedagem de páginas web, desenvolvimento de sistemas e aplicativos mobile. Vendemos e instalamos sistemas de telefonia digital, IP e VoIP. Garanta já a sua presença online. Empresa que é empresa, tem página web, e-mail corporativo e você não vai perder esta grande oportunidade. Ligue já 8528280000. E-mail suporte@easyhost.co.mz. Easy Host Moçambique. Bem-vindo ao futuro. Bem-vindo a Mega. Marido, mulher espiritual, anjos, demônios, feitiçaria, salvação, céu, inferno, dilúvio, feitiçaria. Estes e muitos outros assuntos de debate caliente aqui no programa O Verbo, todas terças e quintas-feiras, às 17 horas, comigo, JC Maloa. Conte com a sua audiência. Até lá. Bem-vindo ao futuro. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Mega TV, estamos de volta. Telespectador, seja bem-vindo ao programa O Verbo, este programa que tem como objetivo edificá-lo espiritualmente e levá-lo ao céu. Esteja aí conosco, seja abençoado a sua casa, a sua família, você que nos acompanha, você que nos ouve. Sabemos que a palavra de Deus é espada, uma espada de dois gumes que penetra no mais íntimo do homem. Ela edifica, ela vivifica, é realmente o maná dos nossos dias, o leito e o mel. É um livro fantástico, por isso é muito bom estar aqui consigo, compartilhando sobre as Sagradas Escrituras. Estou hoje com o apóstolo Arão Bis, eu que chamo o apóstolo, mas de vez em quando também chamo o pastor, vou misturando, não fere, por isso fica aí conosco, que com certeza estamos aqui a debater ideias, a trocar impressões em relação ao estado de emergência. Na Bíblia, ele estava falando aqui, antes de sair no intervalo, estava falando aqui de algumas situações emergenciais que aconteceram nas Sagradas Escrituras. Nós podemos encontrar na Palavra de Deus vários momentos críticos na história dos povos que podemos comparar ao estado de emergência. Podemos aquele episódio em que o povo de Deus estava para sair do Egito. Houve aí um verdadeiro estado de emergência, muita tensão entre o povo de Deus e o faraó. Moisés intercedendo pelo povo, let my people go, deixa o meu povo sair, e o faraó fazendo pressão para que o povo de Deus
não saísse. Então, sempre que há um estado de emergência, é natural que a igreja comece a olhar para questões escatológicas do arrebatamento, da saída da igreja e preparando-se para tal. Será que a igreja está preparada para esses momentos difíceis? A igreja deve amadurecer em todos os aspectos, e amadurecendo saberá que toda dificuldade, toda emergência, toda luta, ela tem uma causa. Portanto, há sempre uma causa, há sempre uma razão, há sempre um motivo, há sempre algo por detrás de uma situação catastrófica, de um problema, de uma situação. Certo. E como pessoas humanas que sabemos somos falhos, somos imperfeitos, devemos fazer uma introspecção, uma reflexão, etc, etc. Por isso que eu transcorri aqui e vou resumir agora. Sim. Mesmo depois que o povo de Deus entrou na terra prometida, continuou pecando, por isso que vieram juízes, né? Eu dei aqui alguns casos, né? Depois do Otinel, também o povo continuou a pecar. Deus, e se você ler, a Bíblia diz que Deus os ofereceu, Deus vendeu, Deus permitiu. Então, aos Moabitas, lá o rei Eglon, depois aos filisteus, Jefité, a Débora, depois aos filisteus novamente, Deus levantou Sansão. Quer dizer, nesses períodos todos, o povo se esquecia de Deus, mas quando se lembrava, clamava, e Deus sempre trazia um libertador. Certo. Mesmo depois da divisão dos reinos, reino do norte, reino do sul, por isso que foi quebrada a Samaria por causa do pecado. Deus permitiu os assírios invadiram Samaria, destruíram o reino do norte e o reino do sul também. Veja só um aspecto importantíssimo, porque é para terminar este fio de pensamento. Veja aqui, Isaías, cerca de 100 anos antes da queda de Judá e Jerusalém, Isaías profetiza. Ninguém ligou a Isaías. Vem Jeremias 40 anos antes, profetiza. E muito tempo antes, o Amós, chega a 40 anos, também havia 160 anos, havia profetizado. Profetiza Isaías, Jeremias, o povo continuou na boemia, no pecado, ignorando, etc. E veja, enquanto estavam no pecado, meu Deus do céu, enquanto estavam no pecado, na idolatria, durante as tarotes, a Baal, etc., lá longe, ninguém sabia, ninguém imaginava, surgia Nabucodonosor. Os assírios invadiam Nínive, depois de Nínive se fortalecia, foi atacar o Egito, a batalha de Carquemis, dominou o Egito, como o Egito tinha muitos estados, com a derrota do Egito, a batalha de Carquemis, também passou a tomar todos aqueles estados do Egito, tornou-se então Nabucodonosor, a Babilônia, uma superpotência. Mas Deus a ver, aquilo tudo se formava, depois... Inclusive, Deus chamou Nabucodonosor de meu servo, né? Já viu? Está aí, revelação. E qual era a missão, o objetivo? Era, desculpa o termo que vou usar, dar uma coça, dar uma lição, punir o povo, fazer com que o povo voltasse. Durante 20 anos são atacados. Depois de 20 anos, mais 70 anos, 90 anos. Quer dizer, e mais tarde, quando começaram a clamar também, e veja que Deus é bom. Isaías, enquanto profetizava no Isaías, que vocês e tal, eu vos conheço, vocês pecaram, vai se levantar, Babilônia vai invadir Judá, Jerusalém, e Deus dizia, mas depois vão clamar, eu vou usar assim. Então, a coisa que nós recebemos, a coisa que a igreja está recebendo agora é mesmo essa de se confinar. Enquanto o mundo estava pesado, carregado, maleficamente, enquanto a igreja, não digo todas as igrejas, enquanto algumas igrejas usam feitiçaria, pactos, é orgulho dos homens de Deus, por isso que Jesus lá em Mateus 23, num dos últimos discursos dele, Mateus 23, começa ali a bater forte, Jesus começa a despejar tudo, deixa tudo, ai de vocês, fariseus, sacerdotes, vocês que se prostituem, inventam vigília, se prostituem, ai de vocês que nem estão convertidos, nem querem converter os outros, ai de vocês que devoram, sei lá, as ofertas, o povo dá ofertas, vocês desviam, ai, começa a entornar tudo Jesus Cristo para os zelotes, para os fariseus, para os sacerdotes, para os essênios, para toda aquela cúpula religiosa naquele tempo. Então, aqui, amado, o que é importante que a igreja e os pastores, os obreiros todos, quando eu digo pastores são todos, compreendam, é que nós devemos fazer uma introspecção, uma reflexão
Coronavírus não veio para destruir a igreja. Atenção. Nem tem poder para igreja isso. não vai, Aliás, não igreja, nada tem poder para destruir a igreja. Nós aqui também A igreja é intocável. nós aqui também ser detalhistas, estamos a falar de aspectos para chegar, mas é para dar que fique claro que a igreja não vai ser destruída, nem você, pastor. Assim como o povo hebreu não foi destruído pelos egípcios, assim como o povo não foi destruído pelos assírios, nem pelos babilônicos, nem por aquela grande invasão lá dos gregos na Roma, na Roma não, na Palestina, Judá, Jerusalém, nem os romanos tentaram dominar, nada, a igreja não vai ser destruída, mas sim Deus, na história bíblica, permitiu o povo, a igreja, passar por situações de emergência, de perigo, depois começaram a clamar. Ezequias, por exemplo, depois do Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, Ezequias quando começa a reinar, encontra Judá, Jerusalém, templos fechados, igrejas fechadas como agora, igrejas fechadas, templos fechados, sacerdotes em casa, levitas em casa. Ezequias faz um trabalho de reabilitação espiritual, ele tira idolatrias, imagens, abriu a porta do templo e tal, mandou, quando estava tudo bem aparentemente espiritualmente, vence na Queribe. Quando aparentemente estava tudo bem, vence na Queribe. A Bíblia diz que Ezequias não começou a murmurar, como muitos estão a murmurar, não começou a choramingar. Ele entrou, começou a clamar: ó Deus, eu que estes anos todos andei nos teus caminhos, porque não sobreveio isso. E aí Deus deu vitória. Portanto, coronavírus, Covid-19 não vai destruir a igreja. Pese embora haja graves problemas na igreja, de desvio de mensagens, problemas espirituais, algumas igrejas satânicas, algumas diabólicas, homens de Deus amantes de si mesmo, homens de Deus começaram bem, mas depois se desviaram alguns por causa das circunstâncias, se desviam. E com eles o povo. Portanto, né? Então é uma situação de facto, Atenção, eu não estou a dizer que os pastores não devem se preocupar, ficarem tristes, nem preocupar. Atenção, isso é um facto. Eu também estou preocupado. Mas também se não nos preocupássemos seria normal, não é? Porque tem muito povo ali que está a precisar. Há muito tipo. Há várias preocupações. Primeiro, a preocupação dessa que falou do povo. Mas quantas pessoas estavam a se converter, estavam a ficar libertas, estavam a andar no caminho do Senhor, escola bíblica, ali sendo catequizados, doutrinados. Quantos desses vão esfriar, meu Deus do céu, primeiro? Depois, quantos pastores também, líderes, obreiros, servos, vão esfriar? E depois, quantas igrejas, megas igrejas, com grandes compromissos materiais, porque é importante, a igreja não é só horário, há igrejas que arrendaram edifícios, casas, no mundo todo, no mundo inteiro, e a igreja sobrevive de dízimos e oferta. Não podemos deixar de frisar que é uma preocupação também das igrejas, porque chegou o fim do mês, os donos dos imóveis, os compromissos, a igreja não pode andar em dívida, não pode andar a enganar, não pode burlar, tem que orar. Portanto, há aqui uma multiplicidade de preocupações e de compromissos que o coronavírus está a causar para a igreja. É um facto, amado, que a igreja está preocupada. Mas agora uma coisa é certa, boa nova para o povo, para a igreja, para pastores, bispos, apóstolos, profetas: o coronavírus não vai destruir a igreja. Na Bíblia, o povo de Deus nunca foi destruído e jamais será destruído o povo de Deus. Jamais. Mas agora, o povo de Deus tem que mudar. Olha, Jesus, por exemplo, num dos primeiros atos públicos dele, depois que fez aquele milagre. Tem que mudar no quê? O povo tem que mudar no quê, apóstolo? Primeiro, o povo, né? Ou a igreja, não é? Quando diz o povo, estamos a falar de quê? Estamos a falar do povo igreja ou estamos a falar do povo nações? Porque aqui parece que temos estas duas componentes. Quando digo povo, refiro-me ao crente, ao membro, aquela pessoa que vai à igreja, vai sentar, vai ouvir. Como também refiro-me àqueles que servem, né? Os obreiros, presbítero, diácono, pastor, bispo. Portanto, é um chavão, povo. Refiro-me a todos nós. Mudança. Primeiro, Mateus 6:3. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, sua justiça, demais coisas serão acrescentadas. Segundo, Mateus 6:6.
Quando orares, entra na tua câmera, no teu aposento, no teu quarto, tranca, ora, busca Deus e Deus vai te recompensar em público. Ok. Segundo, João 15, 7. Se estiveres em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Depois, Isaías 43, 44. Eu sou teu Deus. Nunca houve um Deus semelhante a mim. Nem antes, nem agora, nem depois. Depois, lamento de Jeremias. Jeremias, nesta fase, por causa do pecado do povo, começou a lamentar. E Deus, por causa de Jeremias, veja, irmão, eu quando leio Jeremias, veja o choro de Deus por causa do povo. Deus disse, mas o povo de Judá e Jerusalém, por que vocês me fazem isso? É Deus esse. Por que vocês fazem isso comigo? Por que vocês me deixaram? Eu fiz toda a bondade, vos tirei do Egito, livrei dos Moabitas, dos Eteus, dos Eveus, dos Girgazeus, dos Amonitas, dos Moabitas e dos Assim. Eu vos livrei de todos os inimigos, de todo o estado de emergência, de toda a situação catastrófica. Mas chegado a este ponto, vocês se esquecem de mim. Vocês adoram os tarotes, Baal, vocês nem sequer vão ter. Mas o que se passa convosco, povo de Judá? Acaso houve algum rei neste mundo que o seu povo deixasse? Mas Judá, Jerusalém, deixou o Senhor seu Deus. Limpai o vosso coração, tirar a malícia dos vossos corações. Veja Deus a chorar. Eu vejo Deus a chorar, a tirar lágrimas. E Deus está dizendo hoje também a Moçambique, ao mundo no século 21, povo de Moçambique, igreja de Moçambique, obreiros, pastores, por que vocês fazem isso comigo? Eu vos tirei muitos de vocês, pastores, obreiros, apóstolos, muitos de vós vos tirei da lama. Eu vos dei banho, vos dei roupa nova, para vocês pregar o meu evangelho, mas vocês se desviaram, já não olham para as almas, olham mais para o vosso estômago, mas vocês já não se preocupam mais em visitar as viúvas, os órfãos, como está lá em Mateus 24, como está lá em Mateus... Mateus, sim, como também está em Salmos capítulo 24, capítulo 30, vocês não visitam mais os órfãos, não visitam mais as viúvas, não ajudam. Se a pequena ajuda que vocês fazem, vocês querem fazer show-off, querem mostrar que estão a fazer, mas eu disse a vocês que é quando a mão que dá o quê? Se a mão direita for a dar, a mão esquerda não veja. Não veja, mas é isso que eu vos ensinei, igreja. Por que vocês fazem isso tudo? E aí a igreja vem reclamar. Apóstolo, uma das maiores críticas que a igreja recebe, de facto, é esta questão de fazermos da casa do Senhor um ponto de negócio. Isto é crítico. Esta visão, este olhar sobre a igreja, e este olhar do mundo em relação à igreja, nos coloca em maus lençóis. Tem havido muita falta de respeito em relação à igreja, em relação aos homens de Deus, em relação ao próprio Deus, por causa desta imagem que tem sido veiculada de forma errada, e temos que dar a mão à palmatória, que estamos aqui a dar a mão à palmatória, que de fato tem congregações que não estão a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Quando nós temos, por exemplo, igrejas que fazem negócios dentro da casa do Senhor, porque veja só, se você está a vender água dentro da igreja, isso é negócio. Se você está a vender óleo, se você está a vender cartazes, isso é negócio. Se você está permitindo que membros da sua igreja, para ter encontro consigo e oração, precisam de pagar, se paga 10 mil meticais, eles têm um acesso direto, mas se paga 5 mil meticais, pode levar 3, 4 dias para ser recebido. Se você está a criar doutrinas que não são bíblicas, está edificando piscinas para as pessoas entrarem dentro delas para depois serem pagas, ou chuveiros para serem curadas, isso tudo faz com que a palavra de Deus ela seja denegrida. E as pessoas vão perguntando, agora que estamos nesta época do corona, onde é que estão estes que dizem que têm fórmulas mágicas para tudo? Isto tem sido a tônica de debate que tem se visto dentro deste contexto de emergência vis-à-vis igreja. A igreja está a tomar realmente os espaços apropriados dentro deste contexto de emergência, ou estamos retraídos e estamos a ser vencidos por este mal? Reverendo abordou aqui aspectos espirituais que mexem muito com a fé. Sim. Eu
francamente, honestamente, eu defendo, concordo, né, que a igreja, nem toda a igreja está fazendo o seu trabalho. Certo. A igreja aqui está desviada, muita idolatria, e depois, veja só, eu já fiz tantas pesquisas, nós, dá uns 100 anos desta parte, ou muito antes até, qualquer um que abre igreja começa uma congregação. Se não está preparado para pregar, não tem mensagem, sobe no altar, sabe o que faz? Começa a atacar a católica. Imagem, idolatria. Quando alguém não tem mensagem, começa a atacar a católica. E a Bíblia tem muita mensagem. E porque é idólatra, idolatria. Mas eu digo às pessoas que nas igrejas evangélicas encontramos muita idolatria também. Muita idolatria também. Pronto. É uma questão muito de fé. Mas também falou que igreja é negócio. Jesus, depois do milagre da transubstanciação de água e vinho, um dos primeiros atos públicos dele, o segundo, depois um dos segundos atos públicos dele foi a ida ao templo. Ele, quando chega no templo, encontrou lá, vendia-se ovelhas, vendia-se bois, trocava-se a moeda romana, cambistas. E Jesus expulsou, disse: minha casa não é um covil de ladrões, é um lugar de oração. Veja só, no início, primeiras semanas do Evangelho, depois daquele jejum de 40 dias, primeiras semanas, 3 anos e meio, na última semana, depois da entrada triunfal em Jerusalém, na segunda-feira, volta ao mesmo templo. Encontra os mesmos sujeitos a fazer a mesma coisa que ele tinha reprimido lá atrás, para ver a perigosidade ou a aptidão pecaminosa do ser humano, né? Dos servos. O ser humano é pecador. O homem é teimoso. O homem é teimoso. Jesus já na última semana voltou a mesma coisa, chegou ali, fez uma zaraga ali, bateu, expulsou a igreja. Não é baraca, não é shopping center ali da esquina, não é banca, não é mercado, aqui é casa de oração. Jesus fez isso. De facto, igreja não é lugar de negócio, não é lugar de burlas, não é lugar de business, não é lugar de negociatas. Certo. É um lugar de adorar a Deus de corpo, alma e espírito. Agora, é verdade que, como falávamos aqui, e isto está dentro dessa minha perspectiva para a igreja, para os clérigos, que a igreja, e você perguntava, mas mudarem o quê? A igreja, ela pode estar assim chamada atenção por causa do coronavírus. A igreja, os homens de Deus, que é para voltar a buscar Jesus do corpo, alma e espírito, adorar a Ele como Senhor Salvador, confiar em Deus, palavra de Deus no coração, Jesus no coração, ensinar o povo a verdade, amor na igreja, a coisa que não pode faltar na igreja, oração, amor, muita fé, etc. Ou seja, volta ao primeiro amor, primeiras obras, evangelização. Hoje em dia, irmão, é difícil encontrar alguém evangelizar na rua hoje em dia. Que é uma coisa que é impressionante. Na década de 90 as ruas era só evangelização, hoje já não há evangelização na rua, meu Deus do céu. E Jesus disse: e de pregar o evangelho a toda criatura. E as igrejas hoje em dia já não vão à rua, ficam paradas. Alguns até pessoas vão lá por causa dos truques satânicos que fazem, pessoas vão lá, tudo bem. Então, isso tudo aí, amado, Deus, nosso Deus, está vendo, e Deus ama o povo. Deus ama o povo. Há um remanescente santo, honesto e fiel. Deus ama. Por isso que Ele permite essas coisas. Depois, a outra perspectiva já era profética. Se formos para Mateus capítulo 24, Jesus, depois que entrou ali em Jerusalém com os discípulos, viram aqueles edifícios todos, o templo, mas Senhor, que prédio, que edifício. Disse: ei, não se iludam, porque isto tudo vai passar. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas quando é que vai acontecer, Jesus? Jesus disse: quando ouvir falar de guerras, primeiro, vamos lá, guerras. Quando ouvir falar de guerras, irmão, a Primeira Guerra Mundial matou aí mais de 2 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial, mais de 60 milhões de pessoas. Da Segunda Guerra Mundial até aqui, já surgiram mais de 250 conflitos armados em mais de 151 países no mundo. Portanto, isso Jesus Cristo frisou no sermão profético, princípio das duas guerras. Depois Jesus falou de fome, e a fome é um gravíssimo problema da OMS, que a OMS enfrenta, aliás, as Nações Unidas, a OMS enfrenta no mundo todo. Mais de 70 milhões de pessoas dizem que já morreram por causa de fome.
só de fome neste mundo. Ok. E depois Jesus disse mais, pestes, pragas, essa pandemia. É aí onde eu quero me ater. Sim. Portanto, o próprio Jesus Cristo disse, se ouvirdes falar de guerras, fome, rumor de guerra, pestes, pragas, pandemias. E nós agora, o coronavírus começou como surto, como epidemia, depois agora a pandemia, a escala global. E coronavírus, ele tem, no meu ponto de vista, interpretação social, como já falamos, Sim. espiritual também. Veja, por exemplo, que na teologia sistemática é uma cadeira que é pneumatologia. E coronavírus também, este vírus, quando alguém é infectado, a pessoa tem aqueles sintomas, tem aqueles problemas todos, respiratórios, Sim. alguns com pneumonia, afeta o primeiro respiratório. Sim. Veja, em teologia tem pneumatologia. Coronavírus te causa Pneumonia. Quer dizer, tem já pneuma no meio. Pneuma, alma, o espírito. Quer dizer, espírito, a pneumatologia estuda aqui o espírito, nas ciências espirituais. A pneumonia também, o problema pulmonar, que é físico, aparentemente, acaba afetando a alma, o espírito. Quer dizer, vemos aqui, é aqui onde eu chego, que coronavírus, independentemente das razões políticas, sociais, econômicas ou culturais que tenha causado, também há uma carga espiritual diabólica por detrás, cujo objetivo é até matar as pessoas, acabar com o ser humano, porque o diabo tem inveja do ser humano. O diabo tem inveja de nós, porque ele perdeu tudo que ele tinha, então tem inveja de nós. Cujo objetivo é roubar, matar e destruir. Ele tem inveja, tem raiva, então vai causando essas coisas todas para matar o ser humano, para travar a igreja, para roubar a fé das pessoas. E, amado, nós, quando Jesus diz em Mateus 24, quando vem falar de pestes, pragas, olha, neste mundo aqui já houveram, você sabe disso, já houveram tantas pestes. É gripe espanhola, é peste bubônica, é varíola, matou 300 milhões de pessoas. A tuberculose já matou 1 bilhão de pessoas, irmão. Sim. Até agora, tifá, a própria SIDA surgiu na década de 80. Tem doenças super perigosas, dizer, aqui. A SIDA já matou, dizem por aí os estudos, mais de 20 milhões de pessoas. E continua a matar. A cólera continua a matar. Agora, mas só que... A malária mata cerca de 1 milhão de pessoas por ano aqui em Moçambique. Repara uma coisa, reverendo. Todas essas coronavírus não vai matar assim. Todas essas doenças, quando alguém é infectado, doente, a igreja vai fazer visita no hospital. A igreja vai orar. Visitamos a pessoa, colocamos a mão, a pessoa é curada. Mas o bicho por trás do coronavírus aquartela as pessoas, distancia as pessoas, quer dizer, a pessoa fica já isolada, percebi onde quer chegar. Moribunda. Então, mas eu vou pedir para congelar o seu fio de pensamento, para nós podermos sair um pequeno intervalo e depois vamos entrar para esta terceira parte que tem que ver com o papel da igreja nesta questão do estado de emergência, não é verdade? Caro telespectador, você que tem nos acompanhado aí, você que está acompanhando este programa, creio que você está tirando aí as suas notas, já percebeu que o que foi dito aqui é que apesar do coronavírus ser ou ter uma casa espiritual maligna, porque vem para roubar, matar e destruir, há permissão da parte de Deus para que isto aconteça, porque nada pode acontecer sem que Deus permita. Portanto, Deus está no controle, você tem que confiar, guardar a sua confiança e a sua proteção no Senhor, e se você assim o fizer, Deus é consigo. Fica aí conosco, que nós vamos sair para um pequeno intervalo e voltamos para a terceira parte. Até já. Voltamos já. Deseja comprar ou vender uma viatura? Ou ainda deseja realizar um abate de viaturas? A assessoria de um especialista em comércio automóvel é indispensável. A Globex Auto é líder no mercado nacional no agenciamento de todo o processo de compra ou venda de viaturas sem custos agregados ao cliente. Entramos no mercado e lidamos com os melhores vendedores e compradores de viaturas. Para mais informações, ligue 83 28 28 000. E-mail info@globex.co.mz. Globex Auto, uma escolha acertada.
Deseja comprar ou alugar sanitários móveis para eventos, obras de construção, sites ou outros fins? Não perca a grande promoção de sanitários móveis por apenas 4.500 meticais dia, inclui taxa de transporte e limpeza por dia. Alugamos e vendemos sanitários móveis normais, semi-VIPs, VIPs e presidenciais, com total higiene e segurança. Faça já a sua marcação pelo telefone 84 28 28 700. Obras Express Toilet Rental. A sua higiene é nossa prioridade. A cada dia que chega, a cada noite que chega, você precisa de uma palavra de motivação para iniciar a sua jornada e preencher o seu dia. Eu sou o pastor Feliciano Ash e estarei consigo aqui na Mega TV. Estamos a chegar. Mega TV. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Mega TV. Estamos de volta. Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo. Hoje estamos a falar do estado de emergência e a igreja. Pastor Apóstolo Arão Ubis, qual é o papel da igreja neste estado de emergência? Tendo em conta este contexto todo que foi descrito na primeira e na segunda parte, qual é que seria o papel da igreja? Bom, a igreja, ela existe porque há um Estado, há um governo, há lei em Moçambique e a igreja surge por lei, é criada por lei. Portanto, ninguém está acima da lei. A igreja deve observar todos os ditames legais. E o estado de emergência agora é uma situação em que nós todos devemos estar sujeitos. A igreja deve observar o estado de emergência, todas as medidas preventivas anunciadas. A igreja não pode ser rebelde. Ok, eu gostei deste aspecto, mas eu queria antes até colocar aí à disposição do público as nossas linhas. Você pode entrar em contato conosco e pode questionar, colocar aqui a sua questão. Pode ser também o seu pedido de oração, havendo algum... se estiver a sentir-se mal e precisar aqui que a gente ore por si, também pode entrar em contato pelas linhas 84/82 28 28 000. Eu vou repetir, mas também vai passar aí no ecrã, 84/82 28 28 000. Esperamos pelo seu contato, pode continuar, então, Apóstolo. A igreja deve observar todas as medidas preventivas anunciadas, que essas medidas são para o bem da nação, sob ponto de vista de governação e legal. Certo. É importante que entendamos isso. Agora, nós observamos as medidas, igrejas estão fechadas, há um isolamento, um distanciamento, estamos em casa, vamos continuar a interceder, a orar, criar um altar em casa, aquele quarto onde você dorme, tem que ser um local de guerra, de oração, certo. Não só pela tua casa, a tua família, mas também pelo país. E a igreja e nós temos que continuar, não? Porque nós temos contato com o povo. Hoje em dia há redes sociais, há telefones, sempre mandamos mensagens de motivação, mensagens de encorajamento, sempre instruímos as pessoas para observarem, para ficar em casa. Há pessoas que às vezes aparecem na igreja, a gente fala com a pessoa, atenção, temos que observar, não pode, tenha paciência, vamos orar. Quer dizer, observamos as medidas todas, higiene, o gel, o saudar, observamos todas as medidas, todas as medidas. Agora, Deus é justiça, mas também é amor. E a fé tem que ser com sabedoria, uma fé inteligente, uma fé sábia. Agora, antes de entrar para... Não perca o seu fio de pensamento. O apóstolo Arão tem uma igreja com um número simbólico de crentes, não é verdade?
E nestes momentos em que eles não estão a congregar, como é que tem assistido a coisa, os seus... Todos os dias, às 23 horas, a partir das 22, até meia-noite, depois, estamos sempre interagindo via transmissões, Facebook, Live. Também a igreja tem contatos, tem uma base de dados, né? As pessoas sempre recebem mensagens de áudio, mensagens telefônicas, de motivação, orações, né? A fé quebra barreira, orações via telefone, mensagens de áudio, de oração, vídeos. Portanto, espiritualmente estamos conectados, as pessoas estão a ser abençoadas, mas estão a ser edificadas. Agora, pastor Verente, eu quero entrar num outro aspecto aqui, que tem trazido muita polêmica aqui, sobre coronavírus, Covid-19 versus cura. Bom, qual é o papel? É verdade, qual é o papel da igreja? A igreja tem um papel social importantíssimo em qualquer país, quer dizer, a igreja começou lá, sabe, no Oriente, Roma, depois a Europa lá, a Europa Central, a Europa do Norte, Inglaterra, América Latina, agora a África. A igreja tem um papel. O papel da igreja é pregar a salvação, educar, fazer um bom cidadão. Bom crente, bom cidadão. Boa igreja faz bons cidadãos. Bons cidadãos. Igreja rebelde vai fazer cidadão rebelde também, obviamente. Agora, o papel social da igreja é justamente de fazer um bom cidadão, alicerçado na fé, na palavra de Deus. Saber que está num país, tem que obedecer às leis da nação e tem que confiar no seu Deus. Agora, a Bíblia também. Romanos 13 até nos exorta para que assim seja. Nós não podemos nos rebelar contra as autoridades. Os governos foram instituídos por Deus. Bíblia, por Deus, nós instituímos de acordo com a Bíblia. Nós então, pronto. Agora, a Bíblia também, Salmos 50:15, Deus diz: clame a mim no dia da sua angústia, no dia da sua emergência, seu estado de emergência, penso que é isso, né? 50:15, clame a mim no dia da sua angústia. A América tem angústia hoje, Portugal tem angústia hoje, África do Sul está na angústia, Moçambique está na angústia, meu Deus do céu, você está na angústia, é isso, né? Posso ler, né? Sim. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Todo mundo está angústia. O que é angústia? Angústia é um momento de tristeza, de dor, de preocupação, de pânico, de medo. Há pessoas que só de pensar na possibilidade de ter coronavírus já fica doente com febres. E começa a pensar que tem coronavírus. Está a perceber, né? Quando você que tem coronavírus, porque está com pânico, com medo de ter, aí aquilo mexe com o sistema nervoso, tem febres, e quando apanha febres, pensa que tem coronavírus e fica com medo de ir ao hospital fazer Eu estou sorrindo, mas não devia, porque isso realmente acontece. Acontece realmente. O medo chega a ser pior que a própria... É verdade. Nós que lidamos com esta questão de cura, etc., nós sabemos que qualquer doença tem um potencial de ataque espiritual. Qualquer medo, qualquer insegurança já é uma porta aberta para que a pessoa realmente fique doente. Olha, o pai da miséria, o pai do sofrimento, o pai da doença, o líder disso tudo, Satanás, o diabo, ele vai matar, ele vai destruir. É um ser espiritual, atua no espírito. Portanto, eu até estive a dizer a uma irmã que estava com muito medo, então eu disse a ela: olha, nós todos aqui, todos os moçambicanos já temos coronavírus, só somos assintomáticos, até prova ao contrário. Exatamente. Até prova ao contrário. Porque é uma doença que tu até podes ter e não saber que tens. Exatamente. Mas se formos a testar todos aqui, se calhar todos nós temos. E dizem que há assintomáticos com sistema, muitos assintomáticos têm um sistema imunológico bom, né? Sim, agradável. 80% Mas um assintomático é capaz de infectar, mas encontra um com HIV ou com diabetes, exatamente, infecta, etc. Agora, o medo, nas minhas pesquisas, o medo, o pânico, enfraquece o sistema imunológico. O medo, o pânico atua no sistema nervoso e afeta, abala, diminui, enfraquece o sistema imunológico do ser humano. Por isso que aconselhamos moçambicanos: não tenham medo, nem pânico, confia em Deus. Salmo 50:15, clama a mim no dia da sua angústia, eu te ouvirei, te responderei. Responder quer dizer proteção, cura, certo, e tu me glorificarás. E depois aquele versículo clássico, né, de Jeremias capítulo 33, né, versículo 3 diz: clama a mim.
eu te ouvirei, te anunciar-te coisas grandes, firmes, que tu não sabes. E Deus diz mais a Isaías lá, porque impedir, agindo eu Deus, quem impedirá? Querendo Deus curar, querendo Deus proteger Moçambique, repreender quem impedirá? Mas para isso nós temos que clamar. Pastores, quem impedirá? Obreiros, profetas, em vez de murmurar, enfim, é preciso clamar a Deus. Agora, questão da cura. Aqui, a nossa oração, a oração da igreja, dos pastores, dos reverendos, como o reverendo Maloa, dos profetas, apóstolos, obreiros, de todo o povo, de todo, porque, meu amigo, atenção, é portanto aqui desmistificar algumas coisas aqui. Quem está a orar aqui não é só um sujeito esperto que está a orar, depois vai dizer, não, todo mundo está a orar. É verdade. Todos nós estamos a orar. E Deus, aliás, Deus reparte Deus dons. atende a oração do seu povo. Um indivíduo que pode ser colocado como... Agora, é bem verdade que na sociedade há pessoas inteligentes, há pessoas espertas, há malandros, há safados, há pilantras, há isso tudo na sociedade, né? Há isso tudo aí. Então, às vezes os malandros, pilantras, dizem coisas que depois não conseguem argumentar. Mas é que a nossa oração... Como que? Dizem coisas como que? Pronto, eu vou explicar agora. Alguns malandros, espertos, pilantras, safados, dizem coisas que depois não conseguem argumentar. Agora, o correto é este. A oração da igreja no mundo todo, a oração sua, a oração do pastor, mas dizer coisas do obreiro, tipo, não a oração do obreiro, do apóstolo, do profeta, sim. Esta oração vai fazer 3 coisas. Ok. Primeira coisa que vai fazer essa oração é curar os doentes do coronavírus. Okay. Eu creio na cura em nome de Jesus Cristo. Deus cura sim. Essa oração que estamos a fazer, que você está a fazer, que o mundo está a fazer, está a curar muitos doentes do coronavírus. O mundo tem que saber que não há nenhuma doença incurável para Deus. Lucas isso não 17. existe. Para Deus, nada é impossível para Deus. Exato. O que é impossível aos homens, para Deus é possível. Primeiro, essa oração nossa faz isso. Segundo, esta oração nossa, que é isso que os malandros não conseguem explicar. Essa oração nossa capacita as instituições como o MS, como a medicina, como os hospitais, os médicos, as clínicas, os laboratórios internacionais, capacita-os, dá-os conhecimento, condições, inteligência para inventar um antídoto, um remédio, que em alguns locais no mundo já começa a haver focos disso. Portanto, esse é o segundo efeito, impacto da oração dos santos, nossa oração. Na verdade, esse é nosso trabalho, de facto. Se nós não intercedemos, eles não conseguem. Exatamente. E não tem que ver com a crença deles, independentemente deles, se eles acreditam ou não, é trabalho da igreja fazer essa intercessão para que haja resultados. Reverendo Maloa, eu dizia às pessoas, é tão simples. Não, porque eu não me misturo, eu sei lá o que, mundano. Senhor, esse Range Rover que você tem, sabe o que foi que desenhou isso aí? Sabe o que foi que inventou? Tu não sabe se é um curandeiro, se é um feiticeiro, se é um endemoniado, se é um cara que tem pacto com o diabo, que fez esse Range Rover e você está nele. E a Bíblia diz que conhecimento, sabedoria vem de Deus. Não há ciência sem Deus. Mas isso é conversa para pessoas. Não há ciência sem Deus. Maduras, adultas, né? Que é para entender essas coisas. É por isso que quem conhece o verbo, ela flui cientificamente muito bem. Os maiores cientistas, isso até está provado, os maiores cientistas que tiveram o maior impacto na história, eles eram crentes. Irmão, o avião que você, pregador, igreja, luta para ter, quem faz esse avião? Quem constrói o avião? Quem desenha esse avião? Você luta para ter conta no banco, sabe quem são os donos dos bancos? Eu não vou dizer quem são. A primeira vez que eu vi um avião foi na Bíblia, né? Já viu? Antes de ser criado, quando veio buscar o Elias. Já viu? Elias. Deus também levou Enoque. Também levou Enoque. Levou Enoque, levou Elias. Há uma tecnologia bíblica que ainda não foi inventada. Poxa, a Bíblia tem tudo, reverendo. Tem tudo a Bíblia. Então, o teletransporte, né? Pois, teletransporte. Nós estamos a lutar para eu me transportar daqui para um outro sítio, mas Deus já inventou. Porque Deus faz. O diabo é poderoso. Deus é todo poderoso. O diabo tenta imitar, o curandeiro tenta imitar. Por isso é que nós temos que orar mesmo para que eles tenham. Pertence a Deus. Então eu concordo perfeitamente consigo. Então, primeiro já disse que a nossa oração vai tentar curar os doentes coronavírus, sim, é possível. Cura. Segundo, capacita os hospitais, os médicos, a medicina, o OMS, todos. Porque Deus já tem a cura, Ele só tem que liberar, inspirar alguém, porque é Deus que inspira e coloca lá a fórmula. O terceiro impacto da nossa oração
repreende o espírito, o demônio por detrás do coronavírus. Ok. Está sendo repreendido em nome de Jesus Cristo. Então, são os três efeitos. Então, é verdade que na sociedade há muitas igrejas, né, como falamos, de Deus, outras não, há muitos malandros, há muitos espertos, há muitos que dizem assim umas coisinhas. E é bíblico. Nós seria estranho se não houvesse, porque a Bíblia já disse que é onde está lá. Então, não está lá. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando Jesus veio aqui, já os encontrou. Batalhou-os, combateu-os, partiu, os deixou. E ele disse, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu os venci. Exato. Ou melhor, a mim não me venceram, não me influenciaram. Vocês também podem não ser influenciados, podem os combater e guardarem a vossa salvação. Agora, reverendo, sim. Coronavírus ainda, né? Sabe, reverendo, a Bíblia lá é Amós 8:11, diz o seguinte, nos últimos tempos, Amós 8:11. Sim, mas pode citar. Enviarei fome, não fome de pão, como gosto de da escritura, sim. de rodízio. Posso ler? Sim, pode ler. É muito forte isso. Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor, eu gosto muito dessa escritura. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E eu li várias vezes na minha vida, já de anos com Deus, li várias vezes, e com muitos que nos acompanham aqui, homens de Deus, já leram, mas muitos relacionam isso com a tribulação, a grande tribulação, mas isso não agora. Está aqui, se cumprindo a profecia. Mateus 24, Amós 8, hoje em dia, a fome é tanta. Irmão, acordar domingo, há pessoas que há 50 anos que acordam todo domingo para a igreja. Há 50 anos, de repente acordar, ficar em casa, que parece tudo estranho. Pessoas que todo dia às 6 estavam na igreja, às 12, às 18, sempre oração. As pessoas agora estão desorientadas, meu Deus do céu, há uma sede. Por isso que o diabo tenta atacar, matar, destruir, levanta essas coisas todas, as pandemias todas, epidemias, coronavírus, a pensar que vai acabar com a igreja, com os crentes, mas Ele, o nosso Deus que é todo poderoso, que está no controle de tudo, quando o diabo pensava que é agora, que não vão para a igreja, as bíblias vão escassear, pelo contrário, as estatísticas indicam até o crescimento da venda das bíblias, ou seja, há muita procura da palavra de Deus. É verdade. Então, amados, vejam como está o mundo, meu Deus, a fome das pessoas da Bíblia, a fome de ir para a igreja, a fome de dar a orar, a fome de ouvir louvores, a fome de estar a cantar, amados, não é tribulação, está a acontecer agora isso. E isso, reverendo, eu vi esta semana que é o prenúncio do período da tribulação. E eu, quando olho para Amós capítulo 8, versículo 11, mais do que nunca, eu acredito, creio que Jesus já de voltar, há de haver aqui tribulação. E vai acontecer. Onde muitos darão dinheiro, não vão cobrar. Eu estive a falar sobre isso ontem na página do Fernando Chauk, pastor Fernando Chauk. Estamos a falar sobre isso. Foi um debate muito intenso. Que ele tiver-nos a escutar aí, pode ir à página do pastor Fernando Chauk, que tivemos lá no direto a falarmos sobre isso. E não há dúvida, estamos alinhados em relação a isso. E é bom ouvir que outros homens de Deus também estão mesmo na mesma sintonia. É espiritual, é espiritual. Então, é o prenúncio. É tempo da igreja, nós todos despertarmos. Olha, verdadeiramente, Jesus já de vir. Se um vírus... Já não é momento de andarmos aqui a olhar para carros, minha roupa, meus sapatos, casa, piscina. O coronavírus, essas nas três teorias, social, profética e essa de igreja para clérigos, eu também aqui entendo dessas perspectivas que Deus permite para desconstruir, para desfazer, para eliminar, para refazer as teorias de algumas pessoas que pensavam que homem de Deus é quem tem milhares de pessoas. Então, se for assim, que a católica é a maior, os Zions, então, que é a maior igreja, que é Moçambique. Agora estás igual a mim, eu que tenho uma igreja. Então, o velho apóstolo, então, que tem multidões, os ECC, agora estamos... Está a ver como o diabo inculca coisa nas pessoas? Pensa como Deus é quem tem multidões. Pensa como Deus é quem tem um edifício grande, meu Deus do céu. Homem de Deus é quem faz a vontade de Jesus Cristo. Amém. É quem
vive a palavra, é quem tem a palavra de Deus dentro, mulher ou homem. É difícil, multidões não identifica, não caracteriza o homem de Deus. Certo. Porque tens aí os Ziones, os velhos apóstolos, ZCC, tens aí muitas seitas no mundo que chamam multidões, que o diabo manda multidões para lá. Então são estas coisas que Deus quer mostrar. Ei, meus filhos, prestem atenção. Homem de Deus é aquele que faz a minha vontade. E ponto final. Por isso que vocês agora, eu permito, Deus, permito que estejam assim, para refletirem e ver que agora estão todos de pé de igualdade. Perceberam, mais? Eu até acredito que depois disto a igreja vai ter muita seara pela frente. Não, eu, sinceramente... Isto vai... Porque enquanto estamos confinados, haverá realmente muita ceifa. Não, é que, como nós falamos aqui, acreditamos que muitas famílias estão a refletir. Ainda ontem, uma senhora aqui, conceituada na casa, disse: olha, quer dizer, o esposo não queria saber nada nada de igreja. Okay. Ela disse: olha, o meu esposo, ele esses dias nos disse: olha, temos que orar todos os dias. É que as pessoas, o mundo está a perceber que o dinheiro deles não é capaz de os livrar do coronavírus. O poder dele. É um paradigma, porque veja só, havia aqueles que estavam habituados a ficar doentes e irem tossir na Europa. Sim. E hoje estão a perceber que isso não lhes vai curar de nada. É isso mesmo, está aqui em Maputo, sentiu uma dorzinha no joelho, eu vou no spray. Aqui é a guerra, vou para a Suécia com os meus filhos, agora vai para onde? Exatamente. E também em relação aos homens de Deus que tinham dependência nos seus pais espirituais. Tinham que viajar para a Nigéria para ir buscar unção. Deus também lhes confinou. Eles precisam de buscar Deus aqui. Entender que Deus não está ou no sítio X ou Y. Eles estão em todo lado e principalmente quando o buscamos, quer seja no quarto e não dependermos do homem. O mesmo até, eu estou a falar aqui dos homens de Deus que são dependentes de pactos e de outras coisas que têm que buscar lá fora. Mas mesmo dentro das igrejas, não é? Nós temos crentes que qualquer coisa também correm para o pastor. E eles também já começam a perceber que eles precisam de depender de Deus. Às vezes na igreja você faz um culto. Então é mesmo, está nivelado. Você faz um culto abençoado, maravilhoso, orar, aquelas orações todas fervorosas, e no fim do culto alguém vai ter: reverendo, apóstolo, estou a pedir orar por mim, porque... Mas minha irmã, não estamos a orar aqui. Agora, o que eu estava a dizer antes, conjugando com Mateus capítulo 6,6, quando orar, entra no seu quarto, na sua câmara, no seu aposento, clama a Deus, Ele vai te ouvir, vai te recompensar em público. Depois, Isaías 59, né? Isaías 59, Deus diz que és que a mão do Senhor não está encolhida. Não curta para salvar, e o ouvido não surdo para ouvir. Mas as vossas iniquidades, criam homossexualismo, lesbianismos, muitos pastores que se prostituem, brincam com o casamento, é pastor, é profeta, é apóstolo, começou a igreja, às vezes começou o ministério com aquela mulher que vende no mercado, sei lá onde, vender carvão, a igreja começa a muda, a igreja começa a abençoar, Deus... começam a entrar aquelas nossas irmãs, depois olha para aquela esposa, já não quer mais, já quer ver os matsamelos das irmãs, já viu, né? Divorcia. Brinca com o casamento, sem falar dos malandros que adulteram, que se prostituem. Meu Deus! A questão do pecado, ela tem sido muito negligenciada. Eu venho aí com Scott. Isto não vai ficar assim. Então, essas coisas, essas bagunças todas na igreja, essa bagunça toda de camaradas que não casam, que se prostituem, que deixa a esposa. E depois, para mim, o mais engraçado é que você tem ali os irmãos nossos, crentes mesmo, estão ali. Dopados, né? Não dizem nada, não conseguem ver que aquilo está errado de acordo com a Bíblia, que o líder, o nosso guia, o nosso pastor, o apóstolo, o profeta, ele é um exemplo para nós. É verdade. É um exemplo de família. Igreja, família. Eu costumo dizer que igreja agora é até porque os pais, agora os líderes, os chefes de família são os primeiros sacerdotes. Eles agora têm que ministrar para a sua casa, porque não está lá o pastor por causa desta questão. Mas olha, apóstolo, últimas considerações, porque o nosso tempo já se foi. Pronto. O que eu queria dizer aqui, primeiro, amados, de Gênesis até o Novo Testamento,
vemos o povo de Deus ou sendo atacado por inimigos, ou Deus permitindo, ou como fala a Bíblia, Juízes, que temos que entender, Deus vê Deus forçou. Peço o micro um bocadinho mais próximo. Deus permitiu, vemos isso em Juízes, Deus, os babilônicos, os gregos, os romanos, o povo de Deus sempre passou por aflições, mas o povo de Deus nunca foi destruído, jamais será destruído. Coronavírus, moçambicanos, irmãos que nos acompanham, não vai destruir a igreja, nem vai destruir a si, nada, é uma fase que a igreja deve fazer uma introspecção, uma reflexão, deve santificar mais, buscar a Deus, porque a Bíblia fala lá em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, Deus diz, eu estou convosco, enquanto vós estás comigo, mas se me buscardes, me achareis, mas se me deixardes, eu também. Então, o problema é que não é Deus, são as pessoas. Então é uma oportunidade em casa de com sua esposa, seus filhos, buscarmos a Deus. Amém. E quando acabar a quarentena, que vai acabar já em nome de Jesus Cristo, a igreja estará fervorosa, teremos todos cheios de Deus, a nossa casa, e a igreja vai começar em casa. Amém. Em casa, para o templo, para o santuário, para a sinagoga, e não o contrário, é da vontade de Deus. Portanto, a nossa fé é que em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, todos os doentes coronavírus sejam curados em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Segundo, é que esse espírito por ter coronavírus seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Terceiro, é que a medicina, os médicos, os hospitais, a OMS, todos os governos recebam direção de Deus, recebam conhecimento, sabedoria para inventar os remédios, os antídotos contra coronavírus. Pois depois do remédio, depois do medicamento, acaba o pânico. Amém. O pânico acaba. Amém. Apóstolo, me permita, eu quero fechar este programa de uma maneira diferente. Eu quero terminar este programa sobre o estado de emergência e coronavírus, mesmo com uma oração. O Espírito Santo está nos inspirando neste momento para nós orarmos e vamos orar e interceder por esta nação. Se você está aí nos escutando, pedimos para que baixe a sua cabeça, feche os seus olhos em sinônimo de humildade perante Deus e vamos orar em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, Pai Criador de todas as coisas, queremos, ó Pai Eterno, na Tua presença entrar e, Deus, ó Pai Santo, pedir para que o Senhor esteja controlando, Deus, ó Pai Santo, a nossa nação. Não permita, Deus, ó Pai, que esta doença, este estado de emergência ou este coronavírus, ele possa desestruturar a economia, a sociedade, a política e o bem-estar desta nação. Pai, nós queremos decretar bênção para a nação moçambicana. Nenhuma doença, nenhuma guerra, nenhuma desestabilização tem parte sobre a nação moçambicana. Nós, o teu povo, nós, aqueles que nos chamamos pelo teu povo, não permitimos, ó Pai Santo, não queremos, ó Pai Santo, que haja, Deus, ó Pai Santo, nenhuma manifestação do inimigo nesta nação. Senhor, abençoa, Deus, ó Pai, este povo, abençoa, Deus, ó Pai, as famílias, abençoe, Deus, ó Pai Santo, o governo, abençoa o nosso presidente, abençoa todos aqueles que estão a trabalhar, Deus, ó Pai Santo, para que esta pandemia não entre. Pai, nós queremos repreender todas as predições malignas, Pai. Tudo aquilo que tem se dito, que haverá 20 milhões de infectados, que haverá mortes em África, nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós repreendemos. Senhor, nós queremos dizer que em Moçambique não prevalecerá nenhuma doença, nenhuma ação maligna, nenhum mover do inimigo, nenhum mover do inferno prevalecerá nesta nação. Pai, abençoamos a nação moçambicana em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém. Glória a Deus. Seja abençoado, você e sua família. Que o fogo do poder do Espírito Santo esteja consigo e nós continuaremos com o programa O Verbo na segunda-feira, na terça-feira às 17 horas. Eu estarei de volta aqui pontualmente na Mega, estarei com o pastor Fernando Chauque para outro programa e nós iremos falar sobre a adivinhação na igreja. Fique conosco e continue acompanhando o programa O Verbo e toda a programação da Mega TV. Até a próxima.